Que os óleos essenciais, eles têm inúmeros benefícios que são terapêuticos e muita gente utiliza aí, tanto na terapia capilar quanto na aromaterapia, isso todo mundo já sabe. Agora, o que muitas pessoas não sabem, qual que é a real diferença entre o óleo essencial e o óleo vegetal. Ainda há algumas pessoas que confundem aí a relação entre os dois e não sabem exatamente qual utilizar como realmente benefício terapêutico na hora de fazer um tratamento aí do couro cabeludo. Se você é novo aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, já fica comigo até o final desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo! Para você que está chegando aí agora, não me conhece ainda, meu nome é Leiciane Moreira, sou cabeleireira, técnica educadora, terapeuta capilar e apaixonada pelo universo da beleza. Estou aqui no YouTube para ajudar muitas pessoas a tirar dúvidas em relação a produtos, relação a alguns tratamentos, tanto do couro cabeludo quanto da fibra também. E no vídeo de hoje eu vim trazer um assunto muito delicado e alguns cuidados que devemos ter com os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são maravilhosos, têm inúmeros benefícios, muitas pessoas já o conhecem, né? Eles têm funções terapêuticas, são extraídos diretamente das plantas, prensados e por isso mesmo eles têm um alto poder de tratamento e também bem concentrado. Por isso, devemos tomar muito cuidado em relação ao uso dos óleos essenciais. E muitas pessoas ainda acabam confundindo os óleos essenciais com os óleos vegetais. Hoje eu vim falar sobre a real diferença entre eles, como utilizá-los e quais suas contraindicações. E desde já te convido a deixar o seu like aqui no canal para dar uma força para que o YouTube possa te entregar os conteúdos sempre que tiver aqui conteúdo novo no canal. Se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho para receber todas as notificações e não ficar por fora de nenhum conteúdo. Pois bem, vamos começar falando sobre os óleos essenciais. Os óleos essenciais, geralmente você vai encontrá-los sempre numa concentração assim, numa embalagem de 10 ml, no máximo 15 ml. Por que que eles sempre vêm em quantidades, em frascos tão pequenos, né? Muitas pessoas às vezes falam, nossa, devia ter em quantidade maior, né? E então, os óleos essenciais, por eles serem extremamente concentrados, extraídos das plantas, né? Eles são óleos terapêuticos e eles, para serem puros, para uma boa procedência, eles sempre vão vir numa quantidade pequena. No dia que você encontrar um óleo essencial numa quantidade de 50 ml, 30 ml, 100 ml, pode ter certeza que esse óleo não é 100% puro, tá? E não é um óleo essencial. O óleo essencial, ele sempre vai vir nessa quantidade. E ele é um óleo extremamente consistente, é um óleo extremamente concentrado, tá? É muito forte e por isso devemos ter muito cuidado no seu manuseio. Ele é um óleo que você vai utilizar muito pouquinho, de 2 a 3 gotas, dependendo aí da quantidade que você for fazer essa diluição. Mas geralmente 2 a 3 gotas é o suficiente para você fazer um tratamento aí, tanto capilar quanto também um tratamento facial, como algumas pessoas utilizam, tá? Então o seu uso, tem que ter muito cuidado, uma quantidade bem pouca. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas tão pouco, né? 2 gotinhas, 3 gotinhas, será que vai fazer algum efeito? Será que vai dar algum resultado de fato? Sim, ele vai dar esse resultado de fato sim, porque ele é muito concentrado, né? E por ele ser um óleo concentrado, né, extremamente concentrado, a gente tem que se atentar também aos cuidados, aos riscos, porque além de benefícios que ele também traz, né, que ele também proporciona, ele também pode ser muito maléfico à saúde se utilizado de forma inadequada ou exageradamente, tá? Os óleos essenciais, eles têm algumas restrições. Não podem ser utilizados, por exemplo, em crianças menores de 2 anos, em pets, né? Os pets, eles têm um olfato extremamente sensível, por isso eles têm que se atentar muito à questão dos óleos nos difusores, tá? Eu recomendo sempre os óleos das essências nos difusores e não dos óleos essenciais.
Gestantes não podem fazer o uso dos óleos essenciais. Se o cliente, né, o caso o paciente que você estiver atendendo, ele tiver hipertensão, pressão baixa e tudo mais, algum problema, alguma sensibilidade, você também tem que ter cuidado com isso, tá? E o uso deles não pode ser diariamente. Às vezes tem pessoas que compram, por exemplo, o de menta. O de menta, ele é um óleo extremamente terapêutico no uso de quem tem, por exemplo, sinusite, quando está com a sinusite totalmente inflamada, porque ele é anti-inflamatório, ele é descongestionante das vias nasais, mas devemos nos atentar aos cuidados, porque ele é um dos óleos mais tóxicos que tem, que as pessoas usam com muito exagero, principalmente na época de frio, que ataca muito a sinusite e tudo mais, as pessoas acabam usando exageradamente, então tem que ter cuidado em relação a isso, ao uso, tá? Não pode ser um uso diário, tem que ser um uso mais moderado e sempre numa quantidade muito pouca. Outra restrição que eu falo, nunca utilizar os óleos essenciais puros, tá? Eles sempre vão ter que ser diluídos em algum veículo carreador. Esse veículo carreador, ele pode ser tanto em óleo, como por exemplo, o óleo vegetal, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, o de abacate. Pode ser o de girassol, pode ser o de castanha do Pará, pode ser o de semente de uva, pode ser o de jojoba, pode ser o que você tiver, contanto que ele seja um óleo vegetal, tá? Esse óleo essencial, ele pode ser diluído num creme neutro, numa loção, numa água termal, numa máscara de argila. Ele pode ser diluído em qualquer um desses veículos, mas nunca seja utilizado puro. Nunca utilizar os óleos essenciais se a pele do cliente estiver com alguma lesão, com algum ferimento, alguma irritação, alguma inflamação crônica. Não pode fazer o uso do óleo essencial também. Tem que ter cuidado com isso, tá? Por quê? Porque como ele é muito forte, ele também é corrosivo, ele é um óleo muito forte, então ele pode causar uma sensibilidade, uma alergia ou piorar, causando até uma queimadura na pele. Por isso, sempre utilizá-lo diluído em algum veículo carreador e sempre em quantidade muito pouquinha e nunca em pele lesionada. Algumas pessoas, né, têm o hábito de aplicar, por exemplo, o óleo essencial aqui no pulso e trabalhar aromaterapia. Às vezes o uso de lavanda, que ele é mais calmante, né? Ele é um óleo aí que vai te trazer mais relaxamento e acaba utilizando diretamente na pele. Você até pode fazer essa forma, utilizar para aromaterapia, mas primeiro você vai ter que fazer a diluição desse óleo. Então você pode diluir para 5 ml do óleo vegetal e 1 a 2 gotas do óleo essencial. Fez a diluição, com a ponta dos dedos você vai aplicar, massageando sobre a pele, mas nunca puro. Por quê? Porque ele puro, tá, gente? Ele está extremamente concentrado ali. Então ele é um óleo inflamável, que às vezes você pode esquecer, você pode ir lá cozinhar, estiver ali na beira do fogo e acaba sendo, por ele ser inflamável, ele pode causar ali uma queimadura na sua pele. Se você também se expor ao sol com óleo essencial aplicado na pele, você pode ter ali também alguma queimadura e sofrer manchas na pele, tá? Ele pode manchar a sua pele. E se for utilizado em exagero, uma quantidade, um percentual alto, tá? Ele pode, inclusive, causar uma queda de cabelo muito brusca. Ele pode queimar o seu couro cabeludo, danificando ali o folículo, né, do seu couro cabeludo e lesionando ali, causando uma queda de cabelo, tá? Então tem que ter muito cuidado, se atentar muito a esses cuidados na hora de fazer o uso dos óleos essenciais. Aí você deve estar se perguntando, nossa, Leiciane, está me deixando até com medo, não vou querer trabalhar com os óleos essenciais na terapia capilar, estou começando agora, fiquei com medo. Não, gente, não é questão para você não querer trabalhar com eles. Eles são maravilhosos, eles têm inúmeros benefícios. Esse vídeo é para alertar aos cuidados.
Outro cuidado que eu sempre digo e que eu sempre estou reprisando por isso, gente, é sempre você ler, né, gente? Leia tudo que você comprar, tudo que você for aplicar. Antes de fazer o uso desse produto diretamente na sua cliente, faça ali uma leitura, olhe a data de validade, olhe as restrições, faça uma avaliação com a sua cliente, se ela pode fazer o uso desse óleo essencial ou não. Hoje nós temos uma gama inúmera, muito grande de óleos essenciais no mercado, vários tipos, cada um com uma finalidade, né? Cada um tem uma função, alguns têm uma restrição maior, outros têm uma restrição menor, mas sempre tem que se atentar aos cuidados, tá bom? Eu sempre falo que é muito importante. Por que eu estou falando isso? Esta semana, uma aluna me procurou, me mandou mensagem um pouco que desesperada, porque ela foi uma feira da beleza e ela adquiriu lá um óleo essencial e venderam para ela como se fosse um óleo vegetal. E ela tinha já um óleo essencial de alecrim. No caso, o que venderam para ela também foi um óleo essencial, só que de melaleuca, tá? Os dois, por eles serem bem concentrados, tá, gente? Sempre que, mesmo que você for fazer o uso dos dois, você vai, se você usa 3 gotas de cada óleo, você vai utilizar 2 de um e uma do outro óleo, tá? Mas nunca, por exemplo, uma colher, 5 ml, jamais. Você só pode fazer o uso nessa porcentagem, nessa concentração, se for um óleo vegetal e nunca um óleo essencial, porque ele pode queimar o couro cabeludo da sua cliente. E quando a gente fala em terapia capilar, a gente se refere à saúde do couro cabeludo. Então tem que ter cuidado, atenção, né? Porque você está lidando com a saúde da sua cliente, do couro cabeludo dela, tá? Então tem que ter cuidado. Então o que aconteceu? Ela usou, tá? Uma concentração alta do óleo essencial de melaleuca e feito isso com mais uma porcentagem, mais 3 gotas do óleo essencial de alecrim. E o couro cabeludo da cliente sensibilizou. Com isso, gerou uma queda muito grande, muito brusca, né? E aí ela veio me perguntar o que ela poderia fazer para cessar essa queda. Ali não tem muito o que ser feito, na feita que você sensibilizou esse folículo, né? A camada ali, no caso da nossa epiderme, a lhase capilar, na hora que danificou, tem que ter muito cuidado. Ali você só vai usar calmantes, hidratantes e regenerar essa pele, esperar essa ação passar. Porque ali já o que aconteceu, essa queda, porque danificou muito, queimou, sensibilizou. Então tem que ter muito cuidado, sempre ler o rótulo, ler o contrarótulo, olhar a data de validade. Se você não conhece a marca, pesquise na internet, procure o fornecedor desse produto, dessa linha, né? Para que você possa trabalhar também com segurança. Antes de você fazer a primeira aplicação na sua cliente, busque por todas essas informações, para que você não tenha nenhuma surpresa desagradável, tá? Dito isso, agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença do óleo essencial para o óleo vegetal, que muitas pessoas acabam confundindo. O óleo essencial você sempre vai encontrá-los no vidrinho assim, geralmente nesse vidro mais escuro, âmbar, tá? Porque ali ele vai proteger do calor do sol e vai manter a sua essência, as suas propriedades, né, mais potencializadas. Então sempre você vai encontrar numa porcentagem ali, numa quantidade de 10 ml, no máximo 15 ml que você vai encontrar no mercado, tá? Mas tem que ter muito cuidado. Se você encontrar em uma quantidade grande, ele não é um óleo 100% puro. Trabalhe sempre com marcas também de procedência, que tenham ali procedência do produto e tudo mais, para te dar algum respaldo caso você precise, tá? Então sempre você vai encontrá-los nessa quantidade de 10 ml. Aqui esse óleo é um óleo do ProGrowth, tá? Ele aqui vem falando a origem dele, tá? Que ele é uma origem da Índia, o de hortelã-pimenta, tá? Ele é um óleo muito bom, muito utilizado nos tratamentos, principalmente aromaterapia, para quem tem sinusite, para quem tá com inflamação, tanto no couro cabeludo, vias respiratórias, mas ele é um dos óleos mais tóxicos que tem. Então tem que ter muito cuidado, não é qualquer pessoa que pode fazer o uso dele, tá? Então tem que se atentar aos cuidados e às restrições.
Ele é maravilhoso, simplesmente fantástico, aquele cheiro de menta, muito gostoso, muito agradável, mas eu não recomendo ficar utilizando ele em difusores, só se for somente você que vai estar ali naquele ambiente que você não tenha nenhuma restrição, porque a partir do momento que você coloca esse óleo no difusor e tem mais pessoas ao seu redor, no salão de beleza, na sua casa, se tiver pet, todo mundo vai estar ali inalando esse óleo, então já não é legal por conta das restrições, ok? O óleo vegetal, aqui eu tenho, por exemplo, o de girassol, tá? Eu tenho também de semente de uva, de abacate. Sempre os óleos vegetais, eles vão vir numa quantidade maior. Você vai encontrá-los uma quantidade de 100 ml, você vai encontrá-los numa quantidade de 500 ml, 200 ml, tá? E sempre eles vão vir nessa quantidade maior. Os óleos vegetais, quais são as finalidades dele, tá? Ele é um óleo, ele é um veículo, né, carreador para que você possa fazer a diluição do seu óleo essencial. Então, se eu, por exemplo, tenho ali um óleo essencial e eu quero estar utilizando ele para fazer um tratamento, não tenho uma máscara de argila, não tenho um creme, mas eu tenho um óleo vegetal. Então, eu posso fazer a diluição de 5 a 10 ml do óleo vegetal para cada 3, 4 gotas do óleo essencial, no máximo. Quanto maior a quantidade do óleo vegetal, eu posso aumentar um pouquinho das gotas. Lembrando que nunca exagerar no óleo essencial, tá? Além de ser um veículo carreador, tá? Para fazer a diluição do seu óleo essencial, eles também são umectantes, hidratantes, tanto para o couro cabeludo quanto para a fibra também. Podem ser utilizados no corpo, no rosto e no couro cabeludo. No couro cabeludo eles são umectantes, para quem tem dermatite seborreica, dermatite atópica, muita descamação, muita caspa. Você quer fazer ali uma umectação no couro cabeludo, proteger esse couro cabeludo antes de lavar com uma água mais quente no inverno, né? Fazer uma esfoliação, um desencrostamento ali da caspa, você pode fazer o blend de óleos no seu couro cabeludo. Ele não é um óleo que nem, por exemplo, um reparador de pontas, ele não é um óleo como o óleo de coco caseiro que vai ensebar o seu couro cabeludo, tá? Ele tem um baixo peso molecular, então ele tem uma permeação melhor, tanto na fibra quanto no tecido da nossa pele, tá? E você pode também fazer ele no rosto, fazer drenagem linfática no rosto, aplicar nessas áreas onde tem dermatites, estão com descamação, você pode aplicar também para dormir. Você pode aplicar também no corpo. Por exemplo, grávidas podem sim fazer o uso do óleo vegetal, tá? O óleo vegetal puro que eu estou falando, fazer massagens na barriga, por exemplo, de semente de uva, ele é ótimo para isso, tá? Por quê? Porque ele é antioxidante também e ele ajuda a evitar o aparecimento das estrias. Ele estimula a produção de colágeno do couro, da pele, do nosso tecido. Então, ele ajuda muito nessa questão. E na umectação da fibra, eles, além de combaterem o ressecamento e a porosidade, o óleo, por exemplo, de semente de uva, ele dá brilho nos cabelos. Você pode misturar juntamente com a sua máscara de hidratação. Você pode fazer uma umectação antes de lavar os cabelos. Então, ele tem inúmeros benefícios, cada um com a sua finalidade. Uns mais leves, outros um pouco mais densos, um pouco mais pesado, né? Aqui a gente tem o de girassol, ele é extremamente leve, combate bem o ressecamento. Eu gosto muito de indicar para quem tem muita dermatite, sofre com a dermatite, principalmente em época de frio. O de semente de uva para dar bastante brilho aos cabelos, para fazer massagens, né, nos glúteos, na barriga. O de abacate, ele é um pouco mais denso, né, para aquele cabelo extremamente poroso, ele ajuda bastante. E o de castanha do Pará, que é um dos meus preferidos, ele também tem efeito anti-inflamatório, tá? E ele também tem efeito antioxidante. Ele combate os radicais livres do cabelo, enfim. Ele é muito gostoso e muito utilizado também, tanto na terapia capilar quanto no cronograma capilar, tá? Então, essa que é a diferença dos óleos essenciais para os óleos vegetais. Então, por exemplo, o óleo essencial sempre numa quantidade pequena, ó a diferença, gente, tá? Sempre numa quantidade pequena de 10 ml, extremamente concentrado, extraídos das plantas, prensados, né? Alguns têm ali a sua forma de
de fabricação, né? Então aqui ele é um óleo terapêutico com funções terapêuticas que deve ser utilizados com muita cautela, muito cuidado, sempre em quantidades pequenas, tá? E nunca também ser utilizados diariamente, porque você pode sofrer ali uma intoxicação por conta, né, dos óleos essenciais que são muito fortes. Já o óleo vegetal, umectantes, né, combate o ressecamento, são veículos carreadores também para fazer a diluição do óleo essencial, tem vários benefícios, pode ser utilizado e não tem contraindicações, ok? Outro fato que eu quero deixar aqui também, ressaltar, né, que eu acho que é válido eu falar aqui para vocês em questão do óleo essencial, pela questão de intoxicação, né? Algumas pessoas elas tomam, né, esse óleo essencial diluído na água, então tem que ter muito cuidado, né? Então assim, você tá com algum problema, uma inflamação, com algum problema nesse quesito, procure um médico para que ele possa te orientar com medicamento específico, para que ele possa tratar dentro, né, no seu organismo, na inflamação, atuar nessa inflamação. Pode ser um anti-inflamatório, um antibiótico, mas isso prescrição médica. O óleo essencial, como a própria química, né? Ela explica, química, física, enfim. Óleo e água, eles não se misturam. Então, às vezes a pessoa vai lá, coloca 3, 4 gotas do óleo essencial no copo com água e toma. Só que isso aí, dentro do organismo dela, ele vai descer praticamente puro, porque ele não vai se diluir nessa água. Então, ele precisa de um veículo da mesma forma. Por isso que, quando você diluir ele no óleo, você tem uma diluição, né, mais eficaz, própria para isso. Quando você toma o óleo essencial diluído ali na água, ele não vai ser diluído, ele vai descer puro. E isso pode gerar muito desconforto, pode gerar queimação, né? Pode gerar ânsia de vômito, dor de cabeça, então tem que ter cuidado, tá? Tem algumas marcas hoje aí no mercado que eles indicam fazer isso, tomar, né, o óleo essencial na água, mas eu não recomendo. Como profissional da área, baseado em alguns estudos científicos, baseado também aí na questão, se você pensar na lógica e também pelo fabricante, no caso a ProRé, né, a gente não indica fazer uso de você tomar o óleo essencial, tá, gente? Eu não recomendo isso. O óleo essencial, ele é de uso tópico e sempre diluído, nunca puro. Então, muito cuidado com essa questão, muito cuidado com alguns conteúdos aí sem fundamento, tá? Então, procure fontes seguras, né? Não faça uso disso. Às vezes a pessoa tá tomando algum medicamento, ela vai lá e vai tomando o óleo essencial e depois corta o efeito do medicamento, às vezes gera algum desconforto, algum outro problema, então tem que ter cuidado em relação a isso. Não utilizar para temperar salada, tá, gente? Temperar salada, você vai temperar com limão, com vinagre, com seu azeite, enfim. Mas os óleos essenciais, ressaltando aqui mais uma vez, são de uso tópico, ok? E eu vou deixar também na descrição desse vídeo o site da ProRé, www.proré.com.vc, que é onde você pode estar encontrando de fontes seguras os nossos óleos essenciais para que você possa trabalhar aí no seu salão, na terapia capilar. Lembrando, muito cuidado ao manuseá-los, tá? Muito cuidado com as pessoas, ver se não tem nenhuma restrição, tá bom? E se você trabalhar tudo bonitinho, tudo certinho, eu tenho certeza que você vai ter inúmeros benefícios, muitos resultados positivos, ok? Muito obrigada, se tu ficou até o final desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para ajudar a dar uma força aí no canal, se inscreve, ativa o sininho, segue também lá nas redes sociais, @LeicianeMoreira, segue a ProRé também e em breve teremos muitas novidades, tanto aqui no canal quanto também nas minhas redes sociais. Grandes beijos e até o próximo!